Boa tarde, então. Vamos dar continuidade à reflexão sobre combate espiritual. Hoje, nós vamos entender o poder da oração. A oração de guerra, a oração forte, que chamam por aí. Então, o que é a oração? A oração, em termos bíblicos, é um pedido que se faz a Deus, em nome de Jesus Cristo, e com a intercessão do Espírito Santo de Deus. A oração, ela vai trazer a eternidade até o nosso coração. Ela vai nos colocar nos ritmos eternos. A oração, ela vai alinhar corpo, alma e espírito num único propósito. Qual? O propósito divino. Por quê? Porque somos corpo, alma e espírito. E essas três partes do nosso ser, elas precisam estar alinhadas em conformidade com a vontade de Deus. Olha só, Ezequiel, no capítulo 43, ele diz assim: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Ezequiel estava tendo uma visão sobrenatural. E lá, no versículo 5, ele diz assim: o Espírito me levou e me levantou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia todo o templo. Olha só, quando a glória de Deus vem, ela dissipa as trevas que estão operando num determinado lugar. Existem demônios territoriais, demônios que ocupam um certo território e traz um certo tipo de destruição. Se nós formos olhar em algumas cidades, nós vamos entender pela inteligência espiritual que o Senhor nos concede e pelo discernimento de espírito, qual é a potestade, o principado que atua naquele local. Tem local que o espírito imundo amarra as pessoas para que elas não prosperem. E há um espírito de miséria claramente atuando ali. Tem local que há um espírito de enfermidade muito forte atuando ali. Que há um espírito de perversão. Há um espírito que rouba a energia das pessoas. Elas ficam fracas espiritualmente. Mas a oração, ela é capaz de quebrar essa atmosfera maligna e trazer a vontade de Deus, que é luz, que é prazer, alegria, que é contentamento, que é realização, prosperidade, não segundo a nós, mas segundo a prosperidade que Ele tem para nós. E olha só, Ezequiel também fala assim: por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Vamos trazer a aplicação dessa palavra poderosa e fazer uma correlação doutrinária para os nossos dias e para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela tem que bater aqui no nosso coração e produzir alguma mudança. Nós somos os altares de Deus. Deus quer que nos purifiquemos de tudo que atrapalha as orações chegarem até a eternidade. E os anjos descerem para livrar, para guerrear, para entregar as bênçãos. E olha só, Ezequiel ainda diz: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Nós temos que ter esse discernimento, até para nos conduzirmos de uma forma pura, santa. E a Bíblia ainda diz que ai daquele que mistura o santo com o profano. A nossa vida tem que ser de santidade a cada segundo. Para quê? Para que possamos estar em conexão com a eternidade e conseguirmos ouvir as respostas de Deus às nossas orações, porque Deus, Ele interage com a sua criação e a ela responde, não conforme nós queremos ouvir, mas conforme Ele, que está no comando e no controle de tudo, determina fazer. Isaías diz: ele emitiu um decreto, quem validará? Ele emitiu uma palavra, quem cancelará? Ou seja,
Ele é o regente de tudo. Mas anjos quiseram pregar o evangelho, anjos quiseram fazer o ide de Jesus na terra. Mas Deus escolheu a mim, escolheu a você para essa tão grande tarefa. E o evangelho, o evangelismo, é uma arma poderosa no meio de guerras espirituais para vencermos o dia a dia. E olha só, como vencer essas batalhas espirituais? O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele nos faz vencer. Lá no Êxodo, quando Deus dá a determinação para Moisés de como eles sairiam daquela escravidão para ir caminho do deserto, adentrar a terra prometida, o que foi feito? Cada família pegou um cordeiro e com o sangue passou nos umbrais da casa. A casa que tinha a marca do cordeiro, o sangue nos umbrais, o anjo exterminador não chegou. E os israelitas tiveram livramento de morte, porque naquela noite os primogênitos de todos os egípcios iriam receber a visita do exterminador. Mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro estaria livre. Então, são medidas tão pequenas que têm um valor tão grande como pegar um óleo da unção e pela fé ungir portas, janelas, umbrais. Eu já vi alguém dizer, não, mas o óleo da unção é só para ungir os doentes. Sim, no Novo Testamento tem essa determinação, esse comando. Tem alguém doente? Chame os presbíteros e com o óleo da unção unja. Se tiver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoado. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós também entendemos que o sangue nos umbrais, ele impediu que o exterminador chegasse. Eu tive um sonho, uma certa vez, que a porta da minha casa caía. E eu dizia, agora o ladrão vai entrar. E eu acordei com aquilo no meu pensamento, o que significava. E o Senhor trouxe o discernimento. Eu deveria ungir portas e janelas. E quando eu passei a fazer isso, o ambiente espiritual melhorou muito, muito. Nunca estaremos livres dos ataques, porque é o papel de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós, como guerreiros, temos que tomar posse de armas e atentar para os comandos do Espírito Santo de Deus. E olha só, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração a inscreverei, e eu serei o seu Deus, o vosso Deus. Olha só, o que Jeremias está nos dizendo aí? Que quando nós temos a lei de Deus impressa no coração, as nossas orações, elas vão ter muito valor. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Há uma eficácia muito grande. O que é justo? É aquele que recebe o sangue remidor dos seus pecados, que tem pecados confessados. E olha só, Hebreus, o que diz? Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o espera para a salvação. Esse grande dia chegará, mas enquanto Cristo não vier em grande glória, quando a trombeta soar, e todo olho verá, e ele virá como um relâmpago que sai do oriente e se põe no ocidente, aí sim nós passaremos para o nível espiritual em que não precisamos mais de armas espirituais poderosas em Deus, que nós lutamos enquanto estamos em carne, mas seremos todos protegidos no nível maior da eternidade, onde o próprio Deus será a nossa luz, onde o próprio Deus será o sol que brilhará.
E olha só, Malaquias diz que há um memorial diante de Deus. Um memorial com todos os atos de Cristo e as nossas orações formam. Esses atos que estão nesse memorial, nessa guerra espiritual em que nós vivemos, a oração, ela é uma arma muito poderosa, mas essa oração, ela tem que ser mesclada com a santidade. Ela tem que ser mesclada com a purificação do altar que somos nós. Ela tem que nos recomendar a Deus, porque Deus não ouve a pecadores. Em que sentido? Se uma oração não é feita de acordo com a palavra de Deus, ela não será recebida no trono da graça. Então, vamos orar mais? Vamos atentar para os sonhos, para os comandos do Espírito? Vamos tomar posse de atos proféticos que nos livram de certas invasões? Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.